Uma repórter da TV Al Jazeera estava sendo chamada para falar ao vivo quando foi surpreendida por um ataque. Um míssil atingiu um prédio no centro da cidade de Gaza. O apresentador disse para a repórter procurar abrigo, mas ela disse que estava num lugar seguro e, mesmo muito assustada, tentou continuar dando as informações. Nem a repórter nem o cinegrafista ficaram feridos. Você já parou para pensar se estamos vivendo os últimos tempos? Guerras, pandemias, desastres naturais. Será que todos esses eventos são sinais claros de que o apocalipse está se aproximando? A Bíblia nos alerta sobre sinais que precedem o fim, e muitos acreditam que esses sinais já estão acontecendo ao nosso redor. Mas o que realmente está escrito? Será que essas profecias estão se cumprindo agora? Neste vídeo, vamos explorar 5 sinais bíblicos que apontam para a proximidade do Apocalipse. Prepare-se para descobrir verdades profundas que vão mudar a forma como você enxerga o mundo e, principalmente, o seu futuro. Antes de começarmos, já peço que você curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo como este. E se você conhece alguém que também está curioso sobre os tempos finais, compartilhe este vídeo agora mesmo. Então, fique comigo até o final, porque o último sinal vai surpreender você. Antes de mergulharmos nos sinais específicos, é crucial entender o que a Bíblia realmente ensina sobre o Apocalipse. A palavra Apocalipse vem do grego apocalipsis, que significa revelação. No contexto bíblico, refere-se ao livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, e a outros textos proféticos que anunciam os eventos dos últimos tempos. O que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos? Jesus, em Mateus 24, detalhou uma série de sinais que marcariam a aproximação de sua segunda vinda e do fim da era. Ele advertiu: "Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim." Mateus 24, 6. Além disso, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3, descreve como a humanidade se comportará nos últimos dias. Egoísmo, avareza, desobediência e uma profunda rejeição a Deus. Esses textos servem como um guia, mostrando que o Apocalipse não é apenas um evento catastrófico, mas também um momento de revelação espiritual e justiça divina. Por que o Apocalipse é tão discutido hoje? Vivemos em uma época em que as crises globais se intensificam, desde pandemias até desastres climáticos. Muitos cristãos veem essas situações como a materialização das profecias bíblicas, aumentando o interesse sobre o tema. Mas é fundamental não nos deixar levar por pânico ou previsões sensacionalistas. Devemos buscar discernimento na palavra de Deus. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mateus 24, 7. Quando Jesus mencionou esses sinais, ele estava destacando eventos que impactariam diretamente a sobrevivência da humanidade. Hoje, vemos essas profecias se cumprindo de forma alarmante. Desastres naturais em escala sem precedentes. Nos últimos anos, o mundo enfrentou uma escalada de desastres naturais. Terremotos devastadores, como o que atingiu a Turquia e a Síria, deixando milhares de mortos, e furacões com força destrutiva crescente, são apenas alguns exemplos. Especialistas alertam que o aumento da temperatura global está intensificando fenômenos como esses, gerando secas severas e enchentes catastróficas. Fome e desigualdade crescente. A fome, por sua vez, não é apenas uma questão de falta de alimentos, mas de má distribuição e desigualdade. Relatórios indicam que mais de 735 milhões de pessoas sofrem de fome severa. Países inteiros são afetados por crises econômicas, conflitos armados e mudanças climáticas, criando o cenário perfeito para cumprir o que foi profetizado. Pandemias e pestes, um lembrete doloroso.
A Covid-19 abalou o mundo como poucas crises modernas. No entanto, ela é apenas uma entre muitas pestes que a humanidade enfrenta. Doenças como ebola, varíola dos macacos e variantes resistentes de bactérias continuam surgindo, lembrando-nos de nossa vulnerabilidade. A Bíblia não apenas previu essas pestes, mas também nos alerta para a necessidade de estarmos espiritualmente preparados. A criação geme por redenção. Em Romanos 8:22, Paulo diz que toda a criação geme como em dores de parto. Isso nos ajuda a entender que esses eventos não são aleatórios. Eles apontam para algo maior, a restauração final prometida por Deus. Enquanto o mundo se abala, as Escrituras nos convidam a olhar para cima, firmes na esperança da vinda de Cristo. Em Mateus 24:12, Jesus disse: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Este sinal é um dos mais preocupantes, pois revela uma mudança profunda no comportamento humano que vai além de ações externas, afetando diretamente o coração e a mente das pessoas. A degradação moral e a crescente violência. Vivemos em uma era onde a violência, o egoísmo e a corrupção parecem dominar cada vez mais. Em muitos lugares do mundo, o respeito pela vida humana está sendo negligenciado e a violência cresce de forma assustadora. A criminalidade, o abuso de poder e a indiferença às necessidades do próximo têm sido comuns, como se o senso de comunidade e solidariedade estivesse se desintegrando. Isso reflete exatamente o que as Escrituras previram. Uma sociedade marcada pela indiferença e pelo desrespeito aos valores fundamentais de Deus. A crise espiritual, afastamento da fé e busca por falsos deuses. Mais alarmante ainda é a crescente apostasia, o afastamento da verdadeira fé. Igrejas estão se esvaziando e o número de pessoas que afirmam não ter mais crenças espirituais cresce ano após ano. Muitos buscam preencher esse vazio com filosofias e crenças superficiais, ou até mesmo com tecnologias que prometem soluções divinas para todos os problemas humanos, como inteligência artificial e espiritismo. A Bíblia já nos advertia sobre a chegada desses tempos. Nos últimos dias, alguns se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. A perda de valores familiares e sociais. As estruturas familiares e sociais que antigamente eram baseadas em princípios cristãos também estão desmoronando. O conceito de família está sendo distorcido e valores como honestidade, compaixão e respeito estão cada vez mais escassos. Isso não é apenas uma questão de moralidade, mas também de espiritualidade. Quando a moral se deteriora, a capacidade de discernir o certo do errado também se enfraquece. O convite bíblico para a vigilância e arrependimento. Mas o apóstolo Paulo também nos lembra que mesmo em meio à apostasia e à corrupção, não devemos perder a esperança. Em 2 Timóteo 3:1-5, ele adverte sobre os tempos difíceis, mas também destaca a importância da perseverança na fé. A Bíblia nos chama a ser luz no mundo, a não seguir as correntes da sociedade, mas a permanecer firmes nas verdades eternas que Deus revelou em sua palavra. A Bíblia, embora escrita há milênios, apresenta profecias que, à medida que o tempo passa, começam a parecer mais relevantes do que nunca. Um exemplo disso é a tecnologia, que tem avançado de maneira tão rápida e surpreendente que parece até impossível compreender os impactos futuros. Quando Jesus falou sobre o fim dos tempos, ele mencionou sinais que, de certa forma, parecem apontar diretamente para o nosso mundo moderno. A marca da besta e a tecnologia moderna. Em Apocalipse 13, 16-17, a famosa profecia sobre a marca da besta descreve um sistema de controle global que exigirá que todos recebam uma marca para comprar ou vender.
e fazia que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes fosse dada uma marca na mão direita ou na testa. Muitos estudiosos têm debatido sobre como essa profecia se manifestaria. Hoje, com o avanço dos sistemas de pagamento digital, reconhecimento facial e implantes tecnológicos, a ideia de um controle centralizado e rastreável parece mais próxima da realidade do que nunca. Em um mundo cada vez mais digital, onde a privacidade se torna um conceito nebuloso, surgem tecnologias que monitoram e controlam os indivíduos de maneiras antes inimagináveis. O uso crescente de criptomoedas, sistemas de vigilância em massa e até microchips implantáveis levanta a questão: estamos nos aproximando de uma era em que cada transação e cada ação estarão sob vigilância? A resposta parece ser sim, conforme as ferramentas tecnológicas continuam a evoluir e se expandir. A ascensão da inteligência artificial e a criação de um anticristo digital. Outro avanço tecnológico que chama a atenção em relação às profecias bíblicas é a crescente presença da inteligência artificial. Embora a IA tenha o potencial de melhorar muitas áreas da vida humana, ela também abre portas para o controle absoluto. Imagine um futuro onde uma entidade digital ou sistema de IA tenha o poder de tomar decisões que afetam o comportamento de bilhões de pessoas. A ideia de uma inteligência suprema que pode manipular e controlar as massas se alinha com o conceito de um governo global ou uma figura central de autoridade, algo que também é sugerido nas profecias do Apocalipse. Tecnologia como um sinal de preparação espiritual. Para o cristão, o crescimento desses avanços tecnológicos serve tanto como uma ferramenta quanto como um alerta. O livro de Daniel 12:4 menciona que, no tempo do fim, muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento se multiplicará. Essa multiplicação do conhecimento pode se referir ao aumento exponencial das inovações tecnológicas, mas também ao aumento do conhecimento bíblico, já que muitas plataformas digitais tornam a palavra de Deus mais acessível do que nunca. Devemos estar atentos, não apenas ao impacto dessas inovações no mundo material, mas também ao papel que elas podem desempenhar no fortalecimento de nosso espírito e preparação para os eventos que estão por vir. Um dos sinais mais notáveis do fim dos tempos, conforme as Escrituras, é a tentativa de estabelecer um governo global único. A Bíblia nos fala de um período em que as nações se unirão sob uma única liderança, governando todos os aspectos da vida humana. Em Apocalipse 13:7, é dito que a besta terá poder sobre todas as tribos, povos, línguas e nações, algo que parece cada vez mais plausível em um mundo globalizado. A crescente centralização do poder. Nos últimos anos, assistimos ao fortalecimento de organizações internacionais como a ONU, o FMI, a União Europeia e outras entidades que buscam exercer controle sobre questões globais como mudanças climáticas, comércio e segurança. A ideia de um governo global, um sistema em que as fronteiras nacionais se tornam secundárias diante de uma autoridade centralizada, é um conceito que se torna mais discutido à medida que as crises globais se intensificam. Exemplos contemporâneos de união política e econômica. Nos últimos tempos, o que vemos são movimentos que buscam integrar as economias, leis e políticas de diferentes países, criando blocos econômicos poderosos. A União Europeia, por exemplo, começou como uma união econômica e agora, com um crescente poder político, é um modelo claro de como a integração global pode ser alcançada. E, mais recentemente, a proposta de um governo global para enfrentar crises globais como a pandemia e mudanças climáticas reflete as profecias de uma autoridade central única que controlará as nações. A busca por paz e segurança a qualquer custo. Embora a Bíblia nos avise sobre esse governo global,
também nos lembra que, muitas vezes, essa busca por um sistema único será mascarada pela promessa de paz e segurança. No entanto, como 1 Tessalonicenses 5:3 alerta, quando as pessoas estiverem dizendo paz e segurança, então, de repente, virá sobre eles a destruição. O esforço por unidade política e econômica pode ser visto como uma tentativa humana de resolver problemas globais. Mas a palavra de Deus nos adverte de que este não será o caminho da verdadeira paz. A união das nações sob um líder global. Tudo isso aponta para a vinda de um líder mundial, frequentemente associado à figura do anticristo, que, segundo a Bíblia, exercerá poder sobre todas as nações e povos. Esse líder, que inicialmente será visto como alguém trazendo solução para os problemas globais, acabará sendo a personificação da mentira e da destruição. Sua ascensão ao poder é descrita de forma clara nas Escrituras, apontando para um fim de era em que a humanidade será dividida entre aqueles que seguirão o verdadeiro Cristo e os que cederão à sedução do anticristo. Estamos, sem dúvida, vivendo em tempos de grandes mudanças. A Bíblia, com suas profecias, continua a se cumprir diante dos nossos olhos, revelando sinais que não podemos ignorar. Mas, ao mesmo tempo, essas profecias nos chamam à reflexão, à vigilância e à preparação espiritual. Enquanto os sinais do fim dos tempos se intensificam, nossa confiança não deve estar nas soluções temporárias deste mundo, mas na promessa de um futuro eterno com Cristo. A pergunta que fica é: como você está se preparando para os tempos que estão por vir? Está atento aos sinais, mas ainda firmemente ancorado em sua fé em Deus? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas opiniões. Se você achou este vídeo revelador, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais vídeos como este, que possamos estar preparados com fé e esperança para tudo o que está por vir.